Caro amigo Súcio, estou vendo que teremos trabalho com este aluno. Como assim? Quem são vocês? Não tô acreditando. São os autores que eu tô estudando? Não, meu jovem, mas já ficamos sabendo que você está precisando de um empurrãozinho. Apenas ajudamos quem precisa. Mas me diga, garoto, o que você não entendeu? Bom, para começar, a professora falou que em linguística não podemos falar em correto e incorreto. Fiquei preocupado. Como é que é possível a expressão a gente falamos estar correta? Por exemplo, a sociolinguística é uma área que estuda a língua em seu uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística. Um de seus objetivos é entender quais são os principais fatores que motivam a variação linguística e qual a importância de cada um desses fatores na configuração do quadro que se apresenta variável. O termo variante é utilizado para identificar uma forma que é usada ao lado de outra na língua. Ok, então não devo corrigir alguém quando ouço expressões como essa? Não, meu caro, pois apesar das diferenças nos graus de escolaridade, as falas no padrão ocorrem em todos os níveis. É como eu digo, depende do ponto de vista. Existe uma dicotomia que você deve ter visto em minha teoria, que explica que pessoas que falam a mesma língua conseguem comunicar-se, apesar dos diferentes tipos de fala. A língua é coletiva, a fala é particular. Entendi. Próxima questão. E quanto aos signos, Socir? Em princípio, a definição de signo linguístico parece simples. Defino o signo como a relação entre uma imagem acústica, que chamo significante, e um conceito, que chamo significado. Com essa definição, estabeleço os elementos que formam o sistema da língua, de modo que a definição de língua passa a ser a de um sistema de signos. Minha concepção de língua é diferente do senso comum. Pensa-se comumente que se vive em um mundo repleto de coisas, que nomeamos com palavras. Nessa concepção há uma relação direta entre palavras e coisas, de modo que a língua é entendida como uma nomenclatura. Com a definição de signos eu mostro que a relação não é esta, entre palavras e coisas, mas sim entre uma imagem acústica e um conceito, ou seja, um significante e um significado. Isso implica que a língua não é uma nomenclatura, mas um princípio de classificação. Um significante e um significado formam um signo, que é definido dentro de um sistema e ganha valor na relação com os outros signos. Ouvindo os senhores explicando é tão mais fácil. Olá, Guilherme. Sou o Bloomfield e estou aqui para te acalmar apenas. Vamos passar rapidamente pelos principais tópicos para compreender minhas ideias. Eu acredito no método da repetição para o aprendizado da linguagem. O ser humano, através do estímulo do social, desenvolve os chamados hábitos. Basicamente, a fixação da linguagem é feita pela repetição. Aprendi isso com os chamados behavioristas. Mas Bloomfield, um tal Chomsky reagiu tão violentamente a essas ideias que neste momento me encontro em uma crise existencial. Calma, Guilherme, me deixe expor meus pensamentos. Sou Chomsky, e o que tenho a esclarecer é de fato extremamente simples. Critiquei a teoria de Bloomfield por saber que, a qualquer momento, é possível montar uma frase nunca. Isso seria impossível se a teoria de Bloomfield fosse verdadeira. Para mim, a linguagem se desenvolve porque temos uma capacidade inata, resultado de um dispositivo genético. Essa coisa de capacidade inata não é muito fácil não, Sr. Chomsky. O que você precisa ter em mente sobre a minha teoria é que a linguagem é natural, que usamos nossa competência para desenvolvê-la e que ela já está em nossa genética. Para explicar melhor, temos uma gramática natural, que nasce com a gente. Por isso temos o poder de produzir um número infinito de frases. Assim parece mais simples. Muito obrigado, senhora. Já estou mais tranquilo para a prova. Nossa, que agradável surpresa encontrar os senhores também aqui. Estava justamente estudando sobre suas teorias e estou perdido em dúvidas. Mas com vocês aqui, acho que tudo vai ser mais fácil. Perdido em dúvidas? Você acabou de violar a máxima de qualidade. Não seja ridículo, Grace.
É perfeitamente possível captar o ato locutório nesse enunciado. Você que criou a teoria das implicaturas, como não foi capaz de calcular o sentido do que o Guilherme quis dizer com perdido em dúvidas? Um momento, por favor. Vocês estão me deixando mais confuso do que eu já estava. Será que vocês podem me ajudar a entender melhor a pragmática que vocês nos deixaram de herança? Mas é claro, rapaz. Diga, quais são suas dúvidas? Ficaremos encantados em esclarecê-las. Não é mesmo, Grace? Sim, certo, certo. Fale logo, meu jovem. Bom, Sr. Austin, gostaria de entender melhor a sua teoria dos atos de fala. Ouvindo da sua boca, tenho certeza que vai ser muito mais esclarecedor do que estes livros. Certo. Então, menino, a teoria dos atos de fala traz inicialmente a ideia de que existem dois tipos de verbos. Os constatativos, que são aqueles que descrevem, constatam algo. Esses verbos são facilmente sujeitos a serem testados se verdadeiros ou falsos. Um exemplo simples: o céu está azul. Para se comprovar se o céu está realmente azul, basta olhar para a rua. E tem os verbos performativos, que são os que estão realizando um ato pelo simples fato de serem falados. Os enunciados com verbos performativos não estão sujeitos a ser verdadeiros ou falsos, mas sim a terem sucesso ou insucesso, o que chamei de condições de sucesso, felicidade. Um exemplo: eu vos declaro marido e mulher. Neste caso, o enunciado terá sucesso se for dito por um padre ou alguém que tem o poder de realizar uma cerimônia de casamento. Se for dito por alguém que não tem tal poder, o enunciado não será bem sucedido. Eu achei que isso era tudo, mas aí começaram a aparecer problemas. E eu percebi que, na verdade, a maioria dos enunciados, no fundo, são performativos. Quer um exemplo? Está chovendo. Parece constatativo, certo? Eu estou descrevendo algo e é só olhar para o céu e verificar se está chovendo ou não. Mas e se eu disser assim? Eu afirmo que está chovendo. Esse enunciado passa a ser performativo, porque estou realizando a ação de afirmar algo. Me dando conta disso, entendi que, em alguns casos, a performatividade está explícita, em outros, implícita. Um exemplo: é proibido fumar. O verbo performativo está implícito. Eu proíbo fumar. O verbo performativo está explícito. Muito simples, hein? Como resolvi tratar da linguagem comum, encontrei muitas dificuldades para formular minha teoria. Por exemplo, o enunciado: o trânsito está horrível. Se for dito por uma pessoa que chegou atrasada em um compromisso, pode ser um pedido de desculpas. Esse raciocínio me levou a entender que, em qualquer enunciado, realizam-se 3 atos: o ato locutório, ato de dizer algo, ou seja, ato de produzir sons, combinar palavras numa construção conforme uma gramática e dotada de certo sentido. Ato ilocutório é o ato que se realiza dizendo, que é exatamente esse cálculo que fazemos para entender que, se a pessoa atrasada disser o trânsito está horrível, não está falando do trânsito por nada, e sim apresentando uma razão para o seu atraso. O ato perlocutório, aquele que se realiza pelo fato de dizer, é o efeito dos outros 2 atos no outro. Consegui entender, meu querido? Bem simples, né? Espero ter ajudado. Agora nosso amigo Grice vai lhe dar toda a informação que precisa sobre as máximas conservacionais, porque foi ele quem desenvolveu essa parte. Certo, certo. Então vamos lá. Ouvi falar que o senhor desenvolveu a teoria das máximas conversacionais. Exatamente. Parti do princípio de que quando nos comunicamos, a finalidade é que haja um entendimento mútuo. Ou seja, queremos entender e ser entendidos. Mas isso nem sempre acontece. Quando isso não acontece, o falante ativa o que chamo de implicatura conversacional, porque, na minha opinião, os falantes são cooperativos. Depois eu vou explicar isso melhor. As conversas são cheias de vazios e coisas que não dizemos, mas que são implícitas. Um exemplo de conversa. A. Tenho um filho de 14 anos. B. Muito bem. A. Tenho também um cachorro. B. Ah, sinto muito. Essa conversa fica impossível de entender se não soubermos que A está querendo alugar um apartamento com o B, que é o proprietário. A partir da observação de situações como essa, desenvolver a teoria das máximas para explicar o que acontece na comunicação. As 4 máximas são as seguintes. Máxima de quantidade. Dê a informação em quantidade suficiente.
nem mais nem menos que o necessário. Máxima de qualidade. Não afirma o que acredita ser falso. Máxima de relevância. Seja relevante. Máxima de modo. Seja claro. Vemos que o exemplo do diálogo entre o proprietário e a pessoa que quer alugar o imóvel. A máxima de quantidade é quebrada. O proprietário não dá a quantidade de informação necessária. Graças ao princípio de cooperação, no entanto, eles acabam se entendendo. Em situações reais de comunicação, as máximas raramente são respeitadas. Porém, a violação das máximas não impede a comunicação. Essa quebra das máximas é resolvida pelo que denominei como implicatura conversacional. Quando respondemos uma pergunta com uma resposta que aparentemente não faz sentido, por não responder exatamente as palavras da pergunta, estamos fazendo um esforço cooperativo. Acho que não entendi muito bem. Vai entender agora. Por exemplo, imagine que um falante A diga: "Você viu o filme sobre o Tim Maia?" E B responde: "Junho é época de provas." O A fez uma pergunta simples. A resposta esperada seria: "Sim, eu vi" ou "Não, não vi." Quando B diz que junho é época de provas, faz com que o A faça um esforço de pensar que se junho é época de provas, quer dizer que B está sem tempo de ir ao cinema. Logo, B não viu o filme. Agora entendi. A gente sempre está ou metáfora e a gente sempre exige que o nosso ouvinte ative as implicaturas conversacionais para restabelecer o sentido da conversa. Ok, muito obrigado pela ajuda dos senhores, foi bastante esclarecedor. Não por isso. É um prazer para nós invadir os sonhos dos jovens e ajudá-los em seus estudos. Quando você menos esperar, podemos aparecer novamente. Continue estudando.